A boa era Carille finalmente no Santos e a gente precisou de 53 jogos no ano para poder tomar uma decisão e tirar esse cara do comando técnico do clube. Mas, justiça seja feita, esse cara, mesmo com toda a rejeição que ele construiu ao longo do ano, ele sai com todos os deveres do ano cumprido. E é isso que muita gente que não acompanhou o Santos durante 2024 acha que o Santos está errando ou acha que o Santos deve alguma coisa ao Fábio Carille. E nesse vídeo aqui, nesse episódio do meu canal do Santos, eu vou explicar o porquê que o número que você vê na maioria das explicações dos comentaristas, ele não bate com o comportamento que esse cara teve no comando do Santos ao longo do ano. Então eu vou te deixar bem claro por que o Carille tem a rejeição que tem e por que o Santista queria tanto a saída dele. Por que que ontem, num jogo de festa, num jogo que o Santos foi campeão depois de 8 anos, o torcedor vaiava, o torcedor, na hora que ele foi levantar o prêmio, xingava o Fábio Carille? Por que que existe essa rejeição toda a um técnico que foi, nas duas competições que disputou, ou campeão ou vice, jogando em alguns momentos um bom futebol, construindo um time competitivo, coisa que nos últimos anos não acontecia. Por que que esse cara sai pela porta dos fundos do Santos e sai com essa carga de críticas tão forte? Vou tentar explicar isso para você, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar o que que você achou da passagem do Carille pelo Santos, se você concorda com a demissão ou não. O importante é, para 2025, a gente precisa começar o planejamento. Planejamento, inclusive, que esse senhor que vai aparecer na tela agora disse que estava atrasado. E sabe por que o planejamento do Santos está atrasado? Porque o time desse senhor demorou 36 rodadas para garantir o seu retorno para a primeira divisão. Faltando apenas 2 jogos para acabar a temporada, é que ele conseguiu colocar o Santos de volta na primeira divisão. E não, o problema não é ele ter conquistado o acesso, o problema é a forma como isso aconteceu. E eu quero te dar o contexto disso. E vamos lá. O contexto do Carille no Santos é o seguinte. Antes de fazer isso. Você acha que eu estou pegando no pé do Carille porque ele não, talvez não demonstre a alegria, a vida, toda a energia que um técnico vitorioso numa temporada vitoriosa demonstra ao conquistar um título? Eu te convido a ver essa foto aqui. Realmente você acha que esse cara que está nessa foto aqui é um cara que está feliz no emprego em que ele estava sendo empregado? De verdade, agora está chegando o final do ano, tem muita empresa que está fechando as metas, que está fechando os objetivos do ano, e você começa a querer pensar quanto que você pode ganhar de bônus, se a sua empresa paga bônus, ou PLR, ou qualquer tipo de bonificação que você tenha. Sério que se você atingisse todos os seus objetivos do ano, querendo ficar nessa empresa que te paga hoje, que você trabalha, que você acha um lugar legal, sério que você no dia do prêmio estaria com essa cara aqui? O Carille, ele foi um CLT que se arrastou ao longo do ano, tinha um emprego que não exigia dele muita coisa e ele entregou o possível. E eu entendo que nem todo mundo é ambicioso o suficiente para querer fazer história no emprego, que acha que está ganhando menos do que devia. Não é sobre isso a conversa. Eu só acho que o Carille não precisava sofrer o que ele sofreu se ele tivesse o mínimo de hombridade e tivesse saído no momento em que ele teve, por exemplo, a proposta do Corinthians. Eu vou falar sobre essa proposta em algum momento desse vídeo. Mas enfim, seguindo. Além dessa cara maravilhosa de alegria, o Carille tinha 4 objetivos no ano. E eu falei desses 4 objetivos na live que eu fiz ontem, a live do título. Se você quiser ir aí no canal, dá uma olhadinha, foi bem legal. Teve bastante gente fazendo perguntas e eu queria agradecer todo mundo que participou na live, porque foi bem bacana mesmo. Até a Alice, minha filha, participou. Vale o convite. Bom, Carille tinha 4 objetivos no ano. Isso quem fez o objetivo foi a diretoria do Santos, não foi o Carille. Ele não prometeu isso aí. Isso foi colocado como meta do ano para ele atingir os gatilhos de bonificação dele, de bônus. Ele tinha que chegar na semifinal do Paulista,
que garantiria, por consequência, uma vaga na Copa do Brasil. Ele tinha o objetivo maior do ano, que era o acesso, e uma vez conquistado o acesso, ele tinha como objetivo brigar para ser campeão. No ano, o Carille conseguiu as 4 coisas. O Santos foi finalista do Campeonato Paulista, jogando um futebol competitivo e que deu muita esperança para o Santista de que a Série B ia ser tranquilinha. Perdeu no detalhe por burrices individuais de jogadores do Santos, alguns deles que participaram e muito dessa Série B e continuaram sendo burros também na Série B. Outros se machucaram, outros foram negociados. Mas o Santos teve chances reais de ganhar o Paulistão, mas perdeu nesses detalhes de burrices individuais. Garantiu a vaga para a Copa do Brasil, chegando em segundo. Os quatro semifinalistas do Campeonato Paulista garantem vaga. Então, cumpriu a segunda missão. A terceira era a mais importante do ano, que era conseguir o acesso. E, como eu disse, ele conseguiu, faltando 2 rodadas para acabar a competição. E aí, você tem também o título da Série B. O Santos conquistou o título. Inclusive, conquistou o título sem jogar. Porque se tivesse precisado do jogo de ontem para ser campeão, adiaria para a última rodada, porque o Santos foi incapaz de vencer um time que estava até então brigando para não cair para a terceira divisão. Então, note que, em termos de números, o Santos e o Carille entregou o que precisava. Você não tem o que questionar do Carille com relação à entrega. O que pega é realmente o como. Mas olha só mais esse número. Esse foi o que o Santos fez no ano, né? Então, o Santos teve campanha no Campeonato Paulista de 66% de aproveitamento. Perdeu 4 jogos, mas venceu 10 e empatou 12. Conquistou a vaga da Copa do Brasil, como eu disse, e foi vice-campeão. Não foi uma campanha ruim. Perto do que vinha acontecendo, foi um baita avanço. Claro que a gente queria ser campeão, mas não aconteceu. Mas o Santos não fez uma campanha ruim, ou se arrastou, ou ganhou no detalhe para ir na final. O Santos fez jogos bons, o Santos fez bons clássicos, o Santos jogou muito bem na Arena Itaquera contra o Red Bull na semifinal. Então, assim, teve momentos bons do trabalho do Carille que faziam a gente projetar uma Série B tranquila. E essa Série B tranquila, em termos de pontuação, não foi ruim. O Santos conseguiu 20 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Se você for pegar no detalhe, o Santos não é o time que mais venceu, mas não é o time que empatou menos, não é o time que perdeu menos, não é o time que fez mais gol, não é o time que fez menos gol. Mas conquistar o título da Série B atenua um pouco esse tipo de aproveitamento, que, de novo, não é um aproveitamento ruim. O Santos bateu o campeão. Não tem como ser melhor do que você disputar uma competição do que ser campeão. E, além disso, de bônus, por ter sido campeão, o Santos garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que, em termos de planejamento para o ano que vem, também é uma coisa boa. Afinal de contas, o Santos passa a jogar numa fase mais avançada e ganha alguns espaços dentro do calendário que vai ser mais cheio para recuperar jogador, para rodar elenco, para conseguir ali uma gestão melhor e mais eficiente do time. Então, tem pontos muito positivos quando você está olhando o número frio do que foi o Carille no ano de 2024. E para fechar, se você soma a temporada toda do Carille, você vê que ele teve um aproveitamento interessante. Se eu não estou enganado, o aproveitamento anterior dele foi de 64%, mas todos os jogos na primeira divisão, seja do Paulista ou do Campeonato Brasileiro. Aqui ele consegue 62% na temporada. Se ele tivesse, ou se ele comandasse o time na última rodada contra o Sport, ele poderia chegar a 63 se ganhasse, manteria os 62 se empatasse e cairia para 61 se perde o jogo. A chance do Santos perder o último jogo, ela é grande, porque o Santos não tem interesse algum. Nem o Santista tem interesse em assistir esse jogo mais, tamanho foi a decepção que foi contra o CRB. E talvez o Santos não queira mais, se o Santista não quer mais se envolver com a Série B, então deixa como tá. Talvez, se agora, que não vai ser o Carille, entra, sei lá, o Presunto para comandar esse time, ou entra o Helder da base, ele enche esse time de moleque da base, põe o Luca Meireles de titular, põe o Miguelito finalmente, põe o Sherman e o Souza, volta o Jair, põe
o Ian no meio-campo com o Sandri, faz um negócio muito diferente para você falar assim: ah, quer ver uma novidade? Toma uma novidade. Eu vou fazer a vez da galera e vou botar todos os caras que não jogaram esse ano. Põe Billy Arce, põe Luan Pérez, faz a troca. Põe o João Paulo, se ele tiver chance de jogar. Faz alguma coisa diferente. Isso talvez motive você a assistir o jogo, mas não é isso que vai. Fora isso, não tem nada nesse jogo que atrai o Santista a assistir essa última rodada. E aí, entra no ponto do comportamento que eu comentei e eu anotei algumas coisinhas aqui do porquê e quais fatos que foram minando essa relação do Santista com o Carille e, consequentemente, da diretoria também. Primeiro, o Carille podia ter se comunicado melhor em todos os momentos. O primeiro deles foi quando ele chegou na coletiva de imprensa e falou assim: o meu time só joga de um jeito. Não interessa se isso é bom, ruim ou não. Vai jogar sempre no 4-3-3. Em termos de consistência de fala e ação, ele foi muito bem, porque realmente ele manteve esta coisa horrorosa de 4-3-3 o campeonato inteiro, variou muito pouco, mesmo quando ele colocava dois meias, era um 4-3-3 mascarado, mas assim, o time não variou, a gente nunca viu esse time com três zagueiros, a gente nunca viu esse time formado com dois atacantes, a gente nunca viu nada de diferente vindo do banco de reserva, nem nos treinamentos, e que o Santos teve muito tempo para treinar, e nem durante os jogos para variar. Nesse jogo do CRB mesmo, você tá perdendo de 1-0 em casa, você tá com o campeonato garantido, você tá com a torcida inteira esperando uma festa, volta do intervalo, você troca lateral por lateral. Que foi outro ponto que a gente criticou muito. Ele sempre trocou as mesmas peças durante o jogo e meio que tinha orgulho em falar que ele fazia sim sempre as mesmas trocas e trocava os jogadores por característica. E aí, meu amigo, você vai minando e enchendo o saco de todo mundo, porque ninguém mais aguenta ver o mesmo time. Ainda mais que o Santos teve momentos que jogava muito mal, mas mesmo assim tinha resultado. Então ficou chato essa história. Além disso, o Santos era um time que tinha muito tempo para treinar, para ter as variações táticas, para ter todo tipo de repertório que você pudesse imaginar, como nenhum time teve, porque o Santos só tinha ou o Paulista ou a Série B. Então, assim, tinha tempo. Tinha vezes que o Santos demorava 10 dias para jogar. E ao invés do Santos treinar 2 períodos para ficar bem fisicamente, para tentar uma variação nova, para estudar o adversário, o Santos dava 3 dias de folga. E aí o Santos treinava um dia só. E aí, no meio do caminho, quando isso ficou muito ruim, o, o que o Santos fez? Ia lá e divulgava que o Santos, uma vez na semana, ia treinar 2 períodos. O jogador do Santos ficava pouco no CT. Nem para tarde ele fazer alguma coisa com vídeo, com algum tipo de estudo, alguma coisa que, ai, não estamos, vamos treinar jogada ensaiada, vamos treinar pênalti, vamos treinar falta. Não sei, ele poderia ter feito muito mais. E essa sensação de que o Santos treinava pouco e faz pouco também foi minando a, essa, essa, essa conversa que existia entre arquibancada e campo. E aí, claro, você entra na parte de substituições, que sempre era a mesma coisa, e sempre recusando usar a base. E o Santos tinha bons nomes esse ano que poderia ter sido aproveitado e nunca foi. O Carille se recusava a colocar a base. Aquele monte, tem vídeo aqui no canal falando do Miguelito. Jogador velho, o Juliano enchendo o saco em coletivo, falando que o Miguelito não tinha intensidade. O Juliano falando isso. O Juliano, que é o José Marcha Lenta, e mesmo assim o Miguel não jogava. O Sherman perdeu posição pro Rainer no fim da temporada. O Souza, nas vezes que entrou bem. Poderia ter tido mais chance, não tô nem dizendo que deveria ser titular. O Jair só virou titular por uma necessidade. Ele desperdiçou uma oportunidade de colocar minutos desses meninos e prepará-los para o ano que interessa, que é o ano que vem. E em coletivo, ele teve a pachorra de falar ainda que os meninos jogariam melhor na Série A do que na Série B, porque na Série B é muito pegado, é um jogo muito intenso. E, de novo, outra cara de pau dele de falar isso, porque a gente enxerga o jogo também. A gente via que não tinha nada disso. E aí foi outra coisa. E para fechar o caixão, tem os comportamentos dele, sendo Fábio Carille, que tiraram do sério todos os torcedores. A primeira foi quando o Santos, quando ele deu uma balançada no cargo, e surgiu aquele papo do Corinthians. O problema não era ele ir para o Corinthians. Ele pode ir para o Corinthians, ele pode ir para onde você pensou mesmo agora. Mas ele tinha que ter tido uma postura profissional nesse tempo, que era: a gente está negociando, olha, veja bem,
não falo disso, não chegou nada para mim, até o momento estou focado no Santos e tudo mais. É mentira? É, mas você não fala descaradamente no meio de uma pergunta de jornalista, ah, não, isso aí é coisa do meu empresário, não chegou nada para mim. Ele fala de um jeito que, assim, ele desmerece a inteligência de quem está ouvindo isso. É uma pessoa que todo mundo é trouxa. E ele fez muita gente de trouxa ao longo do ano, inclusive a diretoria e o seu Marcelo Teixeira, tá? Depois teve jogo que ele não apareceu na coletiva. Ah, não, vou mandar meu auxiliar para ele ter visibilidade. Visibilidade do quê, amigo? Você tá achando que tá colocando no LinkedIn para ter visibilidade, para ele pegar um emprego novo? Do que você tá falando? É outra vez que ele conseguiu construir mais um problema, uma falta de respeito com o torcedor. A coletiva, na época eu falei isso, a coletiva de imprensa do técnico não serve para ele se explicar para a imprensa, serve para explicar para o torcedor. E aí ele perdeu novamente outra ligação que ele teria com essa torcida. E por fim, na última coletiva que ele faz como técnico do Santos, ele consegue a proeza de falar que pressão não existe no Santos, o que existe é pressão no Corinthians quando perdeu para o Tolima. Aí, meu amigo, é para você ajoelhar e pedir pelo amor de Deus para ser mandado embora. Porque eu acho que ele realmente tentou. Ele é tão ruim que nas coisas que ele tentou fazer, ele não conseguiu. Ele não conseguiu criar um ambiente que ele fosse mandado embora. Ele fazia um monte de bobagem que fazia e mesmo assim continuava. Então ele foi esticando essa corda até não conseguir mais. E aí aconteceu hoje, finalmente. E pelo menos no último jogo do ano a gente vai ter um jogo sem essa besta quadrada sentada como técnico do Santos. Espero que nunca mais volte, espero que vá dirigir outro time e faça essas mesmas coisas que fez aí, mas não mais dentro do Santos. Agora fica o problema, e isso é motivo para um próximo vídeo. O que fazemos a partir de agora? Quem vem? O que vamos procurar? Qual é o perfil? E o que esse cara tem que ter para a gente confiar que o Santos vai ter também um ano de 2025 que vai ser muito mais difícil, é, minimamente tranquilo, ou pelo menos sem o desespero de correr risco de ser rebaixado outra vez. Vídeo comprido, mas pelo menos foi a última vez que eu falei de Fábio Carilli. Tirei esse livramento da minha vida, saiu do Santos, graças a Deus. Você que está em casa numa segunda-feira, abra sua bebida favorita e comemore. Pelo menos a gente teve um motivo para comemorar depois dessa derrota do CRB, beleza? Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.